Você sabe o que é precipitação? Já ouviu falar em chuva frontal, chuva convectiva ou chuva orográfica? Sabe o que é cada uma delas e quais as suas características? Hoje o nosso tema é quais os tipos de chuva que existem e qual que é a importância de cada uma delas para o abastecimento dos mananciais, tá? Vamos falar desse fenômeno que é fundamental para a existência da vida humana na Terra, pois é ela a chuva que reabastece os nossos reservatórios naturais, tá? Reabastece também os reservatórios artificiais e as famosas represas de captação, além de reabastecer os aquíferos e os reservatórios para geração de energia elétrica. Então a chuva que faz todo esse trabalho, sem ela a gente está vendo aí nos dias atuais que as coisas ficam difíceis. Eu sou Leandro Ribeiro, sou engenheiro ambiental e sanitário e hoje eu trago para você os 3 tipos de chuva mais importantes para o ciclo hidrológico e também em breve vou estar falando sobre chuva ácida, isso no outro vídeo. Hoje a gente vai estar tratando dos tipos de chuva de reabastecimento, chuvas boas para reabastecimento de mananciais. Se gostar, deixa o joinha, se inscreve aí, que é para receber os vídeos assim que ele é postado e também para dar aquela força para a gente estar continuando a fazer os vídeos. Bom pessoal, aqui uma questão que aparentemente é simples e caiu num concurso público, então pasmem, muitas pessoas erraram. A água em sua constante movimentação configura o chamado ciclo hidrológico, o qual é formado por diferentes etapas. Dentre essas etapas está aquela em que a água condensada na atmosfera atinge a superfície terrestre, a qual se denomina, e a resposta aqui, nesse caso aqui, precipitação, tá? Mas o que é precipitação? Chamamos de precipitação quando qualquer líquido ou água congelada se forma na atmosfera e cai de volta na Terra, tá? A precipitação ocorre de várias formas, com chuva, granizo e neve, tá? O pessoal já deve ter visto aí que no Brasil chove muito granizo e neve aqui a gente quase não vê, apesar que nos últimos invernos tá caindo neve no Brasil. Bom, em conjunto com a evaporação e condensação, a precipitação é uma das 3 partes principais do ciclo da água no planeta. A gente logo em breve vai estar falando do ciclo da água, do ciclo hidrológico. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre chuva. As pessoas dependem da precipitação para obter água doce, para beber, tomar banho, irrigar as plantações, para se alimentar. Resumindo, a água é fundamental para a vida na Terra, tá? Afinal é a água da chuva que alimenta as cabeceiras dos rios e enche os reservatórios de água, como a gente acabou de falar, tá? Basicamente a precipitação se forma nas nuvens quando o vapor d'água se condensa em gotas cada vez maiores. Quando as gotas ficam pesadas demais, elas caem na terra. Basicamente é isso. De maneira superficial seria dessa maneira, tá? Se uma nuvem estiver mais fria, como ocorre em altitudes mais elevadas, as gotículas de água podem congelar e formar o gelo. Esses cristais de gelo então caem na terra como neve, granizo ou chuva, dependendo da temperatura na nuvem e da superfície na terra. Então esse é a formação da chuva, tá? Partículas de poeira ou fumaça na atmosfera são essenciais para a precipitação. Essas partículas, chamadas de núcleos de condensação, fornecem uma superfície sobre a qual o vapor de água pode se condensar. Então as partículas aí de poeira e fumaça têm um papel importante na questão das chuvas, tá? Isso ajuda as gotas de água a se juntarem e se tornarem grandes o suficiente para cair na terra. Então ela ajuda muito na precipitação, tá? A precipitação é sempre de água doce, mesmo quando a água é proveniente do oceano. Isso ocorre porque o sal marinho não evapora com a água, então a água sempre doce nas chuvas, tá? Nas precipitações. No entanto, em alguns casos, poluentes na atmosfera podem contaminar as gotículas de água antes que caiam na terra. Daí que aí que se forma a chuva ácida. Tem alguns outros detalhes que a gente vai estar falando num vídeo especial sobre a chuva ácida. Bom pessoal, e a primeira chuva aqui é a chuva frontal. Esse tipo de chuva é aquela que possui duração extensa. Sabe aquelas chuvas que ficam por dias estacionadas aí sobre sua cidade? Faz um tempo que não acontece, mas aquelas chuvas que costumam durar aí até por uma semana ou alguns dias e que tem a sua intensidade baixa e com volume de água suave e contínuo. Então aqueles dias chuvosos que perduram aí por mais de 2, 3 dias é a famosa chuva frontal, que são classificadas como frontais. É o melhor tipo de chuva para reabastecer os aquíferos, tá? Então essa chuva que cai gradativamente e continuamente é a melhor chuva para reabastecer os aquíferos e os mananciais aí do nosso país. Ela caindo gradativamente por dias consegue uma penetração satisfatória nos poros presentes do solo. Então, claro que tem vários fatores aí que interferem, mas essa é a melhor chuva, tá?
Então, chuva frontal, aquela que perdura por vários dias e geralmente com intensidades moderadas. Nos concursos públicos quase sempre está caindo essa questão sobre tipos de chuva, tá? As chuvas frontais ocorrem em geral quando uma massa de ar quente carregada de grande volume de vapor de água, ainda não saturado, encontra uma massa de ar frio com baixa umidade, tá? O local onde ocorre se encontra chamado de zona de contato ou zona de frente. Então a chuva frontal, conforme na figura, o ar quente e úmido encontra-se com uma massa de ar frio e seco e aí forma uma chuva frontal, podendo perdurar aí por alguns dias. Essa nuvem estacionada aqui em cima da cidade demonstra como seria. A dinâmica atmosférica, o ar frio tem tendência a ocupar as áreas mais próximas à superfície, enquanto o ar quente sobe para as camadas mais elevadas da atmosfera, tá? E este movimento ocorre de forma idêntica quando uma massa de ar quente encontra-se com uma massa de ar frio. Então, no caso da formação da chuva frontal, além do movimento descrito, há uma troca de temperatura entre as massas de ar e a massa de ar quente e úmida acaba por se resfriar, o que ocasiona a condensação da umidade ali presente. Então, basicamente, essa troca de energia faz com que essa precipitação aconteça. A massa de ar predominante, em geral, é de maior extensão e volume, determinará se desse encontro resultará uma frente fria ou uma frente quente. Relembrando que frente é a zona de encontro da massa de ar frio com a massa de ar quente, então que aí elas originam, são como se fosse a parte da frente, quando elas se encontram, a chuva frontal ela acontece. Bom, então as chuvas frontais ou ciclônicas, como também ela é conhecida, não possuem um horário predominante, pode ocorrer durante todo o dia ou vários dias. E agora a chuva convectiva, tá? Qual que é a chuva convectiva, também conhecida como chuva de verão, ocorre devido à diferença de temperatura na superfície próximas camadas da atmosfera terrestre. Ao ocorrer algum desequilíbrio das camadas de ar por algum fenômeno natural, o ar mais quente e que é menos denso eleva-se às camadas mais altas da atmosfera, enquanto o ar frio desce por ser mais denso. Bom, quando o ar quente sobe, carrega consigo bastante umidade e sofre o resfriamento. Então, basicamente, sobe aquela nuvem, de vapor, alcançando a atmosfera para ser resfriada, e ao resfriar se inicia o processo de condensação, podendo haver formação de nuvens de chuva. A chuva convectiva é de abrangência local e característica de regiões tropicais, aquelas chuvas fortes que por muitas vezes é encarregada com raios, trovões, muita energia. Esse tipo de chuva geralmente tem pouca duração e contudo apresenta maior intensidade. Então você vai perceber que a chuva convectiva são aquelas que caem pancadas de chuva atípicas de verão, tá? Muita força, muita intensidade, mas só que também de rápida duração. Na figura que a gente está vendo que a chuva convectiva, o ar frio desce, o ar quente carregado de vapor sobe e nesse trabalho de condensação cai as pancadas de chuva com muita energia, muita intensidade. Então, chuva frontal, duração de dias e cai de forma gradativa. A convectiva, pancadas de chuva com muita intensidade, essas chuvas de verão. Bom, pessoal, e agora a chuva orográfica, que também é conhecida como chuva de relevo, é a precipitação associada a barreiras naturais determinadas pelo tipo de relevo da região. Quem conhece o litoral aqui, principalmente do sudeste, sabe que quando chega na Serra do Mar, geralmente está caindo uma chuvinha ou o tempo está fechado. Esse tipo de chuva que ocorre é a orográfica, quando grandes massas de umidade encontram barreiras naturais. No nosso caso, olha, a Serra do Mar. Essas barreiras ou obstáculos podem ser, por exemplo, serras, cordilheiras ou montanhas. Esse tipo de chuva é formado quando uma massa de ar úmida vinda do oceano encontra uma barreira natural, sendo forçada a elevar-se, alcançando então grandes altitudes, tá? Quando aquela massa de ar úmida vinda do oceano encontra a Serra do Mar, geralmente ocorre aquelas chuvas naquela região. Então, você que vai para o litoral vai saber que aquele tipo de chuva é orográfica, tá? Para marcar aí para o concurso, tenta lembrar de chuva, Serra do Mar, chuva orográfica. Então, recapitulando, chuva frontal, aquela que perdura por vários dias e geralmente com intensidades moderadas. Essa que é a top para recarregar os reservatórios, os aquíferos e os mananciais. E a chuva convectiva, também conhecida como chuva de verão, ocorre devido à diferença de temperatura na superfície próximo às camadas da atmosfera terrestre, tá ok? E a orográfica, que é a chuva de relevo, é a precipitação associada a barreiras naturais, determinadas pelos tipo de relevo da região, tá?
esses são os 3 tipos de chuva que você vai precisar saber aí, principalmente para quem vai prestar concurso e também na pessoal que está cursando aí. Esses 3 tipos de chuva sempre está caindo em questões. Em breve farei um vídeo somente explicando sobre a chuva ácida. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Quais os tipos de chuva que existem? Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aí para ajudar a gente a estar fazendo mais vídeos como esse. Isso incentiva e você pode estar vendo os próximos vídeos aqui. Vou deixar aqui no card os vídeos de saneamento se você tiver interesse.